Um certo homem criminoso, matador de aluguel, chega no momento da sua vida que ele percebe que somente Jesus é o caminho. E ele entrega a sua vida para Jesus. Só que ele não contou para os seus antigos companheiros, comparsas e cúmplices. Então, aceitando Jesus, nasceu no coração dele a vontade de falar para outros. Mas ele não sabia como falar de Jesus. E de repente ele encontra um companheiro do crime. É esse que eu vou falar. E chega para ele e diz então assim: olha, amigo, tenho duas notícias para te contar. Uma boa e uma ruim. Por qual você quer que comece? Começa pela boa. Olha, a boa é que um amigo teu morreu no teu lugar. Você já ficou assim meio... Mas isso é notícia boa? E qual que é a ruim? A ruim é que se você não acreditar, quem morre é você. O outro olhou para ele, matador de aluguel, saiu correndo e fugiu. A verdade é, irmãos, que nós como crentes temos que entender que a nossa vocação é falar de Jesus, amém? Eu queria compartilhar com você um texto bíblico que está na carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo de número 45. E aproveito para lhe saudar com a paz do Senhor, amém? Paz do Senhor Jesus para você, uma boa noite na sua vida. Carta aos Coríntios, primeira carta, capítulo 15, versículo de número 45. Quem está aí, dê um glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ler então. Diz assim: assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante, mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos, e qual o celestial, tais também quem? Os celestiais, guarde isso. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Deus Pai, muito obrigado, Senhor, por Tua presença neste santuário. Pai, eu quero Te agradecer, meu Deus, por aquilo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Pai, por nos haver chamado e nos feito, Senhor, reconhecer a nossa necessidade de salvação. Meu Deus, nesta noite já eu quero rogar que o Teu Espírito Santo venha falar conosco, que o Senhor nos leve, Pai, a compreender as verdades mais profundas da Tua palavra. Fala ao nosso coração, Deus, fala comigo, fala com a igreja, eu rogo, Pai, neste nome santo, o nome do Salvador Jesus. Amém, amém. Sente-se adorando o nome do Senhor nosso Deus. Conta a mitologia grega que Ítalo, filho de Dédalo, construtor do labirinto do Minotauro, este foi detido e estava preso na ilha de Creta, quando eles, para escapar, resolvem construir com penas de gaivota e cera de abelha, asas para voar. E conta a mitologia que Ítalo conseguiu escapar com aquelas asas fabricadas manualmente, mas por perceber que estava voando, de repente ele começa a se aproximar do sol, e por se aproximar do sol a cera derrete e o seu fim é trágico. Desde essa época o homem sonhava em voar, sonhava em alcançar os céus. Este foi o sonho dos irmãos Grimm, que concorrem com Santos Dumont, o pai da aviação brasileira. Estes homens realizaram o sonho de chegar a alcançar alturas e alcançar os céus. Porém, irmãos, quando a palavra nos fala acerca dos celestiais, ela está falando daquelas pessoas que receberam de Deus uma vocação celestial, que não nasceram nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus.
Eu quero mostrar isso para você, as duas criações de Deus, conforme está no texto. Essa é a palavra do Senhor, no versículo 45 da carta aos Coríntios, capítulo 15. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Onde nós encontramos isto? Encontramos em Gênesis capítulo de número 1, diz a palavra do Senhor, versículo 27, que diz: façamos o homem, criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Portanto, Deus cria o homem à sua imagem. Ele é formado do pó da terra, Gênesis 2:7, diz a palavra do Senhor em Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes e o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente, um ser vivo, uma alma com vida. Deus soprou em suas narinas, e o homem passou a ser um ser vivente, passou a ser uma alma vivente. Isto aconteceu no jardim do Éden, quando Deus forma o primeiro homem. Quando Deus forma a humanidade, o homem tem uma perfeita comunhão com Deus. O homem caminha com Deus. Na viração do dia está com o homem, e o homem está com Deus. Nesta interação, homem feito à imagem e semelhança do Criador, tem uma perfeita comunhão com Ele. Porém, o homem experimenta o pecado, chamado de pecado original, e por causa do pecado, o homem se desvia da presença de Deus. Este homem, gerado pelo sopro divino, agora já está em pecado, está separado da presença do Senhor. Essa palavra do Senhor, que Deus formou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Porém, depois da queda, conforme está em Gênesis capítulo número 5, versículo 1 a 3, essa palavra do Senhor é o seguinte: este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou, os abençoou, e chamou o seu nome Adão no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança. Homem criado à semelhança de Deus. Agora este homem, na sua queda, danifica o protótipo, e esse homem agora, com a matriz prejudicada, ele agora gera não segundo a imagem daquele que o criou, mas gera agora segundo a sua própria imagem. E todos nós recebemos uma imagem distorcida. Todos nós fomos feitos à imagem e semelhança não de Deus, à imagem e semelhança de Adão, o pai da humanidade. Isso é importante sabermos, porque nessa primeira criação foi dito ao homem: tu és pó, e ao pó tu voltarás. Portanto, o ser humano, o ser vivente, a alma vivente, passa a entender que experimentará a morte, e por experimentar a morte vai voltar ao pó, porque do pó ela veio. Esta é a primeira criação. Contudo, eu quero expressar aos irmãos um outro pensamento bíblico, que nos fala acerca de uma recriação, que Deus desejou recriar a humanidade. Em João 3, versículo número 3, a palavra do Senhor nos fala no Evangelho, que quando o Senhor conversa com o mestre de Israel, Nicodemos, ele disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos ficou confuso: será que vou ter que voltar para da minha mãe, nascer de novo, sendo já velho? E o Senhor disse para ele no versículo de número 5: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Portanto, aqueles que são terrenos, aqueles que vieram do pó, não podem ver, não podem entrar no reino de Deus. Por isso é necessário nascer de novo. Versículo 6, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então já percebemos aí, o Senhor está declarando para nós a verdade bíblica, que aquele que é nascido da carne, é ser natural. Aquele que é nascido do Espírito é ser espiritual. Para isso, Deus nos mostra na sua palavra que Deus tem um processo pelo qual Ele nos recria. Quero que você veja comigo em Hebreus capítulo 2, versículo 14. Hebreus 2,14 nos fala que os filhos participam da carne e do sangue. Também Ele, Jesus, participou das mesmas coisas. Era importante que Jesus Cristo participasse da mesma coisa, que Ele recebesse a imagem
do homem, que ele fosse feito à imagem humana, participante da carne e do sangue, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então Jesus, ele assume o nosso lugar em semelhança de homem, ele se fez homem para que pudesse fazer o processo da recriação. Romanos 8,3 nos fala o seguinte: aquilo que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus enviou seu Filho em semelhança de carne do pecado, e pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Esta é a forma como Deus nos recria. Deus nos fala em 2 Coríntios 4, versículo 6, 2 Coríntios 4, 6, que Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. O que isso quer dizer? Assim como no começo, no Gênesis, Deus enviou a luz, disse Deus, haja luz, e houve luz. Nesse segundo ato criativo, Deus resplandeceu luz em nossos corações. Aleluia! Deus resplandeceu a luz do Evangelho, e por esta luz nós renascemos. Quem pode dar glória a Deus por isso? Pela iluminação do conhecimento de Deus na face de Cristo. Então, olhando para Jesus, nós somos salvos. Nós experimentamos esse novo processo recriativo. É algo tão empolgante quando a gente começa a perceber o que Deus faz na ressurreição de Jesus, quando o Senhor levanta dentre os mortos, Ele aparece em 4 paredes fechadas, estão os discípulos. Naquele momento o Senhor sopra sobre eles, e soprando sobre os discípulos diz: recebei o Espírito. Eles recebem o Espírito de Cristo. Isso é algo que é reprodutivo. Aquilo que Deus fez lá no jardim do Éden, soprou no boneco, soprou naquela escultura, naquele monte de terra. Quando Deus sopra sobre as narinas daquele ser, aquele ser recebe vida e passa a ser uma alma vivente. Da mesma maneira, o Senhor sopra nos seus discípulos e eles recebem o Espírito Santo e se tornam novas criaturas em Cristo Jesus. Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Em Efésios capítulo 4, versículo 22, abra comigo a sua Bíblia, Efésios 4, 22, a palavra do Senhor nos fala o seguinte: que embora nós tenhamos uma natureza espiritual, se você já aceitou a Jesus, você ganhou uma nova natureza, contudo, a velha natureza ainda está em nós. Nós ainda temos problemas com a velha natureza. Ele diz, portanto, versículo 22, 4, 22 de Efésios, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas paixões do engano, pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Aqueles que receberam a Jesus foram criados em verdadeira justiça e santidade. Agora nós precisamos renovar o espírito dos nossos sentidos. Como é que isso acontece? É algo tão glorioso. Deus restaurou em nós a sua imagem. Colossenses 3,10, abra aí Colossenses 3,10. Nos fala a palavra do Senhor o seguinte: vos vestistes do novo homem, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. O que Deus tem no coração é que Ele não desistiu da humanidade. Quando Deus formou o homem, a sua imagem e semelhança, o homem perde a imagem e semelhança de Deus. Agora Deus em Jesus vai nos restituir a sua imagem. Nos fala em Colossenses capítulo de número 3, versículo 10, Colossenses 3:10, que já vos vestistes do novo, que se renova para conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Agora Colossenses 1, versículo 13, Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação.
Jesus é, portanto, o primeiro gerado, o primeiro desta nova criação, o primogênito de toda a criação. Mas qual é a intenção do Pai com isso? Reproduzir muitos filhos. Romanos 8:29 nos fala: porque aqueles que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Até aí nós temos visto, irmãos, que a vontade do Pai é reproduzir muitos filhos, segundo a imagem daquele que os criou, segundo a imagem de Cristo. Ele quer que nós sejamos semelhantes a Cristo Jesus. Mas transformação não é instantânea. Quando o Espírito Santo veio morar em nossos corações, nos deu uma nova natureza, novos desejos, nova vontade, aquilo que você não tinha. Aquela vontade de servir a Deus, você passa a ter vontade de adorar o Criador, de estar próximo do Criador. Você ganhou asas para estar na presença de Deus. Contudo, esta transformação vai ser uma coisa gradual. Segundo aos Coríntios 3, versículo de número 18, você vai perceber que a palavra do Senhor nos fala que quando Moisés desceu do monte, ele colocou um véu sobre o seu rosto, porque ele ficou envergonhado, porque aquela glória que ele tinha no momento em que ele recebeu as tábuas da lei, ele pôde receber aquela glória em seu rosto, ele ficou impactado, e todos quanto viam o rosto de Moisés, viam que o seu rosto estava iluminado, mas quando aquela glória vai se esvaindo, ele já não tem mais a iluminação do seu rosto, então ele coloca um véu para esconder que ele já não estava mais com aquele brilho. Agora ela segue dizendo para nós o seguinte: mas todos nós, sem esse véu, com a cara descoberta, estamos mostrando o seguinte, estamos refletindo como um espelho, o quê? A glória do Senhor, aleluia. Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Todos nós refletimos a glória do Senhor em nosso rosto como um espelho. Isso é algo tão sublime. Ainda ontem, na reunião de obreiros, foi contado pelo missionário Ryan Dellinger. Ele estava contando que ele teve uma experiência quando jovem, mais jovem ainda, quando ele era bem mais jovem. Ele estava em oração e de repente naquela oração, ele percebeu que ele começa a ter uma visão. Naquela visão ele vê um espelho grande. Ele olha para o espelho na visão que ele tinha, olha para o espelho e ele vê, pela primeira vez, ele enxerga, ele está vendo Jesus. Ele vê o Senhor, ele está impressionado, porque Jesus não era como nos quadros pintados. Ele olha e vê Jesus de pele morena. Ele olha e vê o Jesus não de uma barba longa, uma barba um pouco menor, com o cabelo não comprido. Ele olha para aquele e sabe que é Jesus. E ele então vai adorar o Senhor. E quando ele levanta essa mão, no espelho a outra mão também levanta. Quando ele levanta essa, o espelho também levanta. Ele começa a perceber que há uma imitação, que aquilo que ele faz, a imagem no espelho está reproduzindo. E então ele entendeu uma coisa preciosa, que a imagem de Cristo estava impressa nele, e que ele agora poderia reproduzir não os feitos do Senhor, mas ele poderia reproduzir aquilo que o Senhor quisesse que ele fizesse. Ele estava entendendo que nós estamos aqui para refletir a imagem do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, todo crente tem que ter uma experiência real, entendendo que nós estamos aqui neste mundo como celestiais, porque antes, quando nós estávamos em Adão, nós recebemos aquilo que é terreno, natural, mas agora no Senhor nós recebemos aquilo que é espiritual, aquilo que é celestial. Somos os celestiais, chamados com a vocação para os céus, aleluia. Isso é algo tão impressionante, irmãos, que você nunca mais será o mesmo, você nunca mais será a mesma, se você tiver uma experiência profunda com o Senhor Jesus Cristo, aleluia. Eu me recordo, era muito jovem também, quando numa oração de jovens, eu fui àquela oração, estava cheio de problemas, com muitas dificuldades, e eu fui buscar o Senhor, e quando estava naquela oração, orava intensamente diante do Senhor. Naquela época os jovens gostavam de orar, não tinham entretenimento, não tinham redes sociais, a nossa vontade era apenas estar aos pés de Jesus, buscando o nosso Salvador. E naquela tarde especial de um sábado, eu estava ajoelhado orando ao Senhor, e de repente tudo ficou escuro.
ao meu redor. De repente eu perdi a consciência de que havia jovens ao meu redor. E eu fui transportado para um lugar. Fui transportado para um lugar chamado Gólgota. E naquele momento eu estava olhando e via o Senhor sofrendo pelos meus pecados. Ele estava crucificado na cruz. E ali eu chorava porque eu entendia que Ele estava carregando os meus pecados. Naquele momento, quando eu estava naquele êxtase diante do Senhor, algo interessante aconteceu, como num filme. A cena começou a mudar. De repente a câmera começou a voltar para trás daquela cruz. E eu fiquei interessado porque eu percebi que havia alguém atrás da cruz de Cristo. E eu pensei, será que se pode ver Jesus dos dois lados? Posso ver Jesus de frente? Posso vê-lo por trás? Será que eu posso ver o Senhor dos dois lados? Enquanto aquela câmera virava e eu olhava em direção ao outro lado, de repente fiquei espantado, porque eu não via Jesus na cruz, eu me via naquela cruz. Eu estava crucificado na cruz de Cristo. Eu fiquei tão espantado, horrorizado com aquilo, não entendia, até que eu ouvi claramente o Senhor dizer: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Naquele momento eu fiquei consciente que o Senhor pagou o preço dos meus pecados, para que eu também fosse crucificado, para que a vida de Cristo pudesse se expressar através da minha vida. Todos nós temos que ter uma experiência pessoal com Jesus. Todos nós temos que ter uma experiência. Não estou dizendo que você vai ter que ter uma visão, ou você tem que imaginar alguma coisa, não é isso. Você tem que ter convicção e fé, que você já morreu para o mundo, para aquilo que é terreno, e você agora está servindo ao Senhor, e o seu desejo é buscar o Senhor em espírito e em verdade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas isso, irmãos queridos, não é uma coisa que acontece da noite para o dia. A participação da natureza divina é algo bastante profundo e é gradual. Somos transformados de glória em glória, segundo a imagem daquele que nos criou. 2 de Pedro 1, versículo 4, você vai encontrar que o Senhor nos deu preciosas e grandes promessas para que nós pudéssemos ser participantes ou ficar participantes da natureza divina. Deus quer que nós participemos da sua natureza. De que maneira? Havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo, e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai a vossa fé a virtude, e a virtude a ciência. O que Pedro, o apóstolo, está dizendo para nós esse texto, irmãos, é que essa transformação que é nos dada, esta participação da natureza de Deus, ela é paulatina, ela é gradual. Você tem que se esforçar, não para ser salvo, se esforçar para se santificar. A santificação é algo que nós como crentes temos que, por toda a nossa diligência, todo o nosso esforço. De que maneira? Acrescentando fé nesse processo. E na fé é o poder de Deus. E o poder de Deus que nós ganhamos pela oração, nós vamos acrescentar a ele ciência ou conhecimento. Crescei na graça e no conhecimento. É necessário que nós, como crentes, cresçamos em graça capacitadora, em poder que nos leva a realizar as obras que Deus quer que nós façamos. E nós temos que aprender, conhecer da palavra. E assim nós vamos crescendo. Acrescentai a fé, a virtude, a ciência, a temperança. O que é temperança, pastor? Autocontrole. Todo crente tem que aprender que nós precisamos ter o mesmo caráter de Cristo Jesus. Eu já ouvi gente dizer: meu temperamento é assim. Eu já ouvi pessoas falarem: aceitei Jesus, mas levar um tapa na cara não. Virar a face, posso levar um tapa, mas virar a face não. Tal pessoa ainda não entendeu que nós carregamos em nós a mesma carga genética de Cristo Jesus, carga genética espiritual. Nós estamos levando em nós a natureza divina, estamos levando o Espírito Santo dentro de nós, que nos capacita a ter autocontrole, que nos capacita a viver a vida de Cristo. É algo tão sério que nos fala: a paciência vai nos levar à piedade, à fraternidade, conviver entre irmãos até chegarmos ao último degrau, que é o amor. Só estaremos capacitados a amar se nós vivermos em fraternidade, se nós vivermos como igreja, irmãos com irmãos. Essa transformação gradual está em 2 Coríntios 3, versículo 18.
já lhes disse, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Agora note que o Senhor nos fala, em Gálatas 3:27. Porque é importante que você se batize? Porque é importante o batismo? Gálatas 3:27. Porque todos quantos fomos batizados em Cristo, tantos quantos fomos batizados em Cristo, já vos o quê? Revestistes, é passado, já vos revestistes de Cristo. Aleluia. Pense no lutador de boxe. Ele tem uma luva. A luva está em suas mãos. A mão deste homem está revestida. Está revestida para o combate. Nós temos que estar revestidos de Cristo. Quando estamos com Cristo sobre nós, em nós e por nós, irmãos, somos invencíveis. Somos os celestiais, aqueles que têm a vocação dos céus. Aleluia. Isso é algo tão profundo que vai nos levar a pensar no seguinte: é algo que eu desejo para nós como igreja. Veja o que está escrito na Epístola de João, capítulo 4, versículo 17. 1 João 4, 17, nos fala a palavra do Senhor o seguinte: que nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do Senhor Jesus, no dia do juízo, tenhamos confiança, porque qual Ele é, qual Jesus é, qual Ele é, o que está escrito aí? Pense nesse versículo, leia-o de novo, entenda o que está dizendo. Tal qual Ele é, não diz que nós seremos, tal qual Ele é, somos nós desse mundo. Olha o nosso desafio como celestiais. Ele está dizendo para nós, cidadãos dos céus, que como Ele é, nós também somos, nós também atuamos nesse mundo. Isso nos leva a desejar ser parecidos com Ele. Vá para o capítulo 2, versículo 6, e você vai entender melhor o que João está nos dizendo. Capítulo 2, versículo 6, está dizendo o seguinte: aquele que diz que está nele, aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. É o nosso desafio, andar como Jesus, parecer como Jesus. Eu me lembro daquele apóstolo chamado apóstolo dos pés sangrentos, do indiano Sadhu Sundar Singh. Quando Sadhu aceitou Jesus, ele estava sendo separado para ser guru no lugar de seu pai. Porém, Sadhu, ao aceitar Jesus através do testemunho de um missionário cristão que lhe falou de Jesus, foi algo tão real o encontro com Jesus. Ele entendeu que não precisava mais ser um animista, um indiano que cria nas forças da natureza. Ele agora entendia que Jesus era o seu Salvador, não precisava mais de rituais. Ele tinha a certeza que o Senhor era o seu Salvador. E quando ele falou para o pai: pai, a partir de hoje eu sou cristão, o pai preferiu envenená-lo. E tentando envenenar Sadhu quase morre. Ele sai de casa perambulando, sabendo que ia morrer, mas pela graça de Deus, o Senhor o livra do veneno. E Sadhu então resolve, está decidido: vou entregar a minha vida para Jesus. Ele não levava nada consigo, porque fora deserdado. Ele tinha apenas o robe branco indiano, pés descalços, andava pelas ruas, e quem olhava para Sadhu se confundia. Quem olhava para Sadhu via em Sadhu a pessoa de Jesus, não por causa do seu traje, não por causa do seu cabelo, mas por causa do seu caráter, porque o seu caráter era o caráter de Cristo, o que ele refletia era Cristo. Todos nós, com a cara descoberta, devemos mostrar que Jesus Cristo vive em nós, para a glória de Deus Pai. Tal como Ele é nesse mundo, somos nós também. Se alguém diz estar nele, deve andar como Ele andou. Pense nisso. 1 João capítulo 3, versículo 2, no entanto, nos fala o seguinte: amados, não diz que seremos, coloca no presente, amados, agora, neste momento, exatamente agora, o que diz? Somos, aleluia, nós somos filhos de Deus. Você não será, nem poderá se tornar filho de Deus. Você é filho de Deus
por nascimento, por haver nascido de novo. Agora somos filhos de Deus, mas ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos, aleluia, que quando Ele se manifestar, agora é futuro, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, aleluia, porque assim como Ele é a experiência do espelho. Por ora nós olhamos no espelho e nós vemos Jesus. Temos que ver Jesus em nós. Mas quando nós vamos avançando em fé, vamos nos tornando cada vez mais semelhantes a Ele, até que chegue aquele grande dia, quando nós teremos a redenção dos nossos corpos. Somos chamados com uma vocação celestial. O que vai acontecer, pastor? Romanos capítulo 8, versículo 22, nos fala o seguinte, que toda a criação está gemendo pela redenção dos filhos de Deus, está sofrendo com dores de parto até agora, e não somente ela, mas nós que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. O nosso espírito foi renovado, nosso corpo porém adoece, nosso corpo envelhece, nosso corpo sofre a degradação do pecado. Mas há uma coisa muito especial: há de chegar o dia quando os mortos em Cristo ressuscitarão, os seus corpos serão resgatados, receberemos a redenção, adquiriremos de novo os nossos corpos, nós receberemos do Senhor Jesus. Aqueles que já morreram com Cristo, os que não morreram, mas foram encontrados naquele dia em santidade, serão arrebatados, serão glorificados, estarão para sempre com o Senhor. Teremos corpos glorificados. Somos os chamados celestiais, chamados para estar com Deus nos céus. Hebreus 3:1 nos fala o seguinte: somos participantes da vocação celestial. Você foi vocacionado para estar nos céus. Fique de pé comigo e abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, versículo 22. Hebreus 12, 22. Estão aí? Hebreus capítulo 12, versículo 22. Quero que você leia junto comigo o que está escrito. Não é futuro, é presente. Glória a Deus, não é presente, é passado. É passado, é presente, é futuro. É o processo de transformação que Deus quer que nós encontremos. Mas chegastes, vocês chegaram, mas chegastes ao monte de e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Esse é o meu desejo. Todos nós já temos alcançado, não a estatura de varão perfeito, mas temos alcançado o primeiro estágio, o principal estágio: nascer de novo. Quem não nasceu de novo não pode ver nem entrar no reino dos céus. É necessário nascer, não da carne, não da vontade do homem, mas da vontade de Deus. O Senhor foi muito claro, foi enfático: Nicodemos, se você não nascer de novo, se você não nascer do alto, se não nascer do alto de novo, você não pode ver, você não pode entrar no reino dos céus. É necessário que você nasça de novo. E assim como o bebê é alimentado e vai crescendo, o Senhor quer que nós cresçamos. E esse crescimento fala de estar cada vez mais parecido com Jesus. Quantos querem parecer com Ele? Aleluia. Quem está em Cristo? As coisas velhas, eis que tudo, glórias a Deus, novidade de vida para nós. Deus Pai, eu quero te agradecer por esta noite, Senhor. Eu quero louvar o teu nome por aquilo que temos apresentado, Senhor. Deus, tal qual Ele é, como Ele é, somos
nós também nesse mundo. Estamos aqui, Senhor, para revelar a Tua glória. Pai, nós rogamos, Senhor, que o Senhor, meu Deus, venha usar a cada um de nós, meu Deus. Ó Pai, venha usar-nos, Senhor Deus, para a Tua glória e a Tua honra. Nós reconhecemos, Deus, nossa pequenez. Reconhecemos, Deus, que ainda não somos o que havemos de ser. Mas, Pai, como a lagarta, Senhor, talvez sem consciência de sua mutação, de sua metamorfose, Pai, há de chegar o dia, Senhor, quando ganharemos asas e alcançaremos as alturas mais sublimes, Senhor, e estaremos para sempre contigo. Pai, eu rogo, Senhor, que o Senhor nos prepare, meu Deus, para este grande dia. Prepara-nos, Senhor, meu Deus, mas enquanto não subimos, que nós sejamos aqui, Senhor, meu Deus, nessa terra, como Ele foi. É o nosso desejo, Pai. Usa as nossas vidas, Senhor. Usa-nos para o louvor da Tua glória. Eu te agradeço por esta noite, Pai, no nome precioso do Salvador, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você está em Cristo, lembre-se, você é nova criação de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Pode se assentar, louvando o Senhor.